Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esta aula. Professor Edson falando aqui com vocês. Nesta aula vamos estudar a estrutura de repetição while ou while, enquanto essa estrutura que nós estaremos aprendendo, estudando, ela será utilizada nessa aula com a linguagem de programação Python e é o famoso laço de repetição. Essa estrutura de repetição while, enquanto, ela realiza um teste lógico logo no início do laço de repetição, como nós vamos ver daqui a pouquinho em um exemplo prático. Nesse teste que essa estrutura de repetição faz logo no início desse laço de repetição, ela faz uma verificação de um teste lógico, verificando, né, se deve ou não executar a instrução, as instruções, os comandos que estão dentro dessa estrutura de repetição. Ou seja, ela inicialmente verifica o teste. Se esse teste lógico for verdadeiro, ela entra nesse laço de repetição e executa as instruções. Caso contrário, ou seja, se a condição testada no início da estrutura ela for falsa, ela não executa as instruções, ela sai fora desse laço de execução, ignora as instruções que estiverem dentro dessa estrutura de repetição, dentro desse laço, e se tiver outras instruções no seu algoritmo fora dessa estrutura de repetição, ela segue o fluxo e executa as demais instruções. Caso contrário, se não tiver nenhuma outra instrução fora desse laço, o seu algoritmo ele se encerra, né, naturalmente ali. Então essa análise é feita enquanto o teste lógico for verdadeiro, ou seja, enquanto for verdadeiro, o teste lógico é feito, ele executa, ele repete, né? Repete esse laço de repetição. Senão, ele sai fora do laço de repetição e segue o fluxo. Quando essa condição, então, ela se torna falsa, o laço de repetição se encerra, desviando para fora do laço. Esta, então, é a lógica principal, né? A essência dessa estrutura de repetição while, enquanto, esse laço de repetição. Esse é o conceito inicial, né? Bom, comentados, né, apresentados esses conceitos, vamos ao exemplo prático aqui para vocês e assim a gente vai verificando esses conceitos comentados, explicados aí para vocês. É um exemplo prático. Nesse exemplo, nós vamos fazer uma estrutura de repetição onde o nosso algoritmo, utilizando a linguagem Python, ele vai exibir na tela números de 1, começando em 1 até 10. Então vamos montar aqui o nosso exemplo, né? Essa estrutura de repetição. Vou colocar uns comandos aqui. Ao final eu explico o que está acontecendo. Nós vamos fazendo uma leitura aqui do que está acontecendo. Vamos colocar aqui a instruçãozinha, que ele já aparece aqui para nós. Estrutura while, n menor ou igual a 10. Print n. N igual a n mais 1. Opa, tem um errinho aqui. 2 pontos, né? Não, ponto e vírgula. É a pequena confusãozinha que a gente faz às vezes. Eu faço, né? Às vezes com outras linguagens de programação que usam ponto e vírgula no final da linha. Mas a gente já corrigimos aqui então. Depois a gente faz uma leitura. Vamos executar aqui o nosso algoritmo, né? Que realiza a execução laço de repetição, exibindo na tela os números sequenciais de 1 até 10. Opa, deu um errinho ali na nossa linha. O que aconteceu? Linha 5, temos um pequeno erro. Vamos verificar ali o que aconteceu. Name
N1, né? Olha lá. Olha a pequena distraçãozinha minha aqui. N1, né? Eu declarei a variável N1 e coloquei N aqui. Aí o algoritmo realmente não vai funcionar, né? Mas é legal, a gente vai fazendo ao vivo e a cores aqui, né? Nesse momento, depois a aula estará gravada para vocês. E assim nós já vamos corrigir alguns pequenos erros. E aqui também, né? N1 e N1. Declarei aqui em cima como N1. Tem que ser como N1 também. Agora, mais um. Opa, aqui. N1, N1. Aqui também, N1. Opa. Agora. Nossa, agora perfeito. Então, quando nós vamos fazendo assim aula ao vivo, né? Apesar de eu estar gravando essa aula, mas eu estava executando aqui o teste lógico ao vivo. E é natural acontecer esses erros. E de repente é até interessante que aconteça algum erro em alguns momentos, né? Você analisa o erro, entende o que está acontecendo e vai lá e tenta corrigir. Assim você consegue entender melhor aonde está o erro, por que está acontecendo o erro. Às vezes, quando a gente faz o algoritmo, ele funciona de primeira, legal, interessante, bacana. Mas os erros também ajudam a gente a aprender um pouco mais. Então ele executou aqui, agora sim, de 1 a 10 perfeitamente. Na verdade, era apenas uma distraçãozinha minha aqui, né? Que eu declarei a variável como N1 e estava colocando como N. Mas agora está tudo correto. Vamos fazer uma análise, uma leitura dessa estrutura, então. O detalhe aqui importante para destacar, ela lembra, se nós compararmos, ela lembra a estrutura de repetição for, mas ela tem algumas diferenças, né? O resultado final é até parecido. Se você eu consigo fazer esse mesmo algoritmo utilizando a estrutura for. Sim, conseguimos, mas a estrutura de repetição while, como nós vamos apresentar aqui para vocês, ela tem uma outra lógica de montagem da estrutura. Primeiro ponto, né? Nós temos que inicializar uma variável aqui antes da estrutura de repetição. Então, veja, eu coloquei aqui variável N1, inicializa antes da estrutura de repetição ser inicializada. Eu declaro que a variável N1, ela inicializa, ela já começa com N1. Por que eu tenho que fazer isso? Para que a estrutura de repetição tenha um valor inicial para fazer o laço de repetição. Então, N1, variável N1, vale 1. Então, aqui como que nós fazemos a leitura? Enquanto N1, que é o valor dela é 1, né? Então, nós podemos ler assim. Enquanto o valor 1, que é o valor da variável N1 inicializada, certo? Enquanto 1 for menor ou igual a 10, 2 pontos. Faça o quê? Exiba o valor de N1. E aqui tem um outro detalhezinho, um outro diferencial dessa estrutura, né? Que nós temos que incrementar a variável N1 em 1. Por que nós temos que fazer esse incremento? Para não entrar no loop infinito. Se eu não faço esse incremento, depois nós podemos até comentar essa linha, executar novamente aqui o nosso algoritmo, nós vamos ver que a nossa estrutura de repetição ela entra no loop infinito. Por quê? Vai ser sempre valor 1. Então, não vai ficar enquanto 1 menor ou igual a 10, faça. Como não houve um incremento, a variável N1 ela vai sempre valer 1. E aí vai entrar no famoso loop infinito. Então, nós temos que, relembrando, inicializar uma variável, ela pode começar em 1, ela pode começar em 0, ela pode começar em qualquer valor. Você pode fazer uma entrada de dados via a função input para o usuário, digitar o valor inicial que ele queira que essa estrutura de repetição comece. Nós podemos tornar mais dinâmico. Aqui o exemplo clássico, mais tranquilo, né? Mais simples, vamos dizer assim, que é o mínimo de uma estrutura de repetição para a gente poder entender a sintaxe de como funciona essa estrutura de repetição. Então, mais uma vez, vamos fazer uma leitura aqui final para a gente entender, fixar bem esse conteúdo. Então, nós temos aqui uma variável N1, por exemplo, uma variável qualquer, inicializada com o valor 1. Logo em seguida, entra na linha 5, que faz enquanto 1
que é o valor da variável N1, for menor ou igual a 10, exiba o valor de N1, 1. Então, ele vai exibir 1. N1 recebe ele mesmo, que é 1 mais 1. Então, passa a valer 2. Aí ele volta para cá. Agora é 2. 2 é menor ou igual a 10? É, verdade, né? Faça. Exiba 2. 2 mais 1, 3. E vai até chegar no 10. Então, chegou aqui 10 menor ou igual a 10? É igual a 10. Então, escrevo 10. Aí ele incrementa 10 mais 1, 11. Ele retorna para fazer mais um teste. Aí 11 menor ou igual a 10? Falso, né? Então, quando essa condição se tornou falso, nesse último teste lógico que ele fez, ele não exibe mais nada. E se nós tivéssemos alguma outra instrução aqui fora, né? Aqui continua nosso algoritmo. Então, observe, né? Vamos executar novamente aqui o nosso algoritmo. Vamos limpar a tela. Vamos rodar. Olha lá, ele executou de 1 a 10, terminou o laço de repetição. Vamos até colocar mais um print aqui, só para exemplificar bem para vocês, né? Terminou o laço de repetição. E aí ele segue o fluxo e continua, né? Teve outras instruções. Segue, ela terminou o laço de repetição. Aqui continua o nosso algoritmo. E assim nós concluímos esse conceito aqui da estrutura de repetição while enquanto laço de repetição. Até breve.